Olá, meu nome é Gabriela Chabu e eu estou aqui hoje para contribuir com a preparação aos candidatos do concurso 01 de 2018. Para isso, a gente vai resolver a prova objetiva do concurso de analista de políticas públicas e gestão governamental, que a partir de agora a gente vai chamar de APPGG, para facilitar. E então nós vamos resolver as questões de realidades municipais. O que são realidades municipais? Bem, eu sei que vocês já tiveram aulas de realidades municipais, mas basicamente são questões de conhecimentos geográficos, sociais, econômicos e ambientais sobre o município de São Paulo. Para realidades municipais, vale a dica de todas as resoluções de questões objetivas, que é, quanto mais questões vocês resolverem, melhor vai ficar a preparação de vocês. As questões se repetem, os temas se repetem, então é muito importante vocês resolverem a prova de APPGG, a prova de analista de ordenamento territorial, que também tem questões de realidades municipais, e todas as outras questões de realidades municipais da VUNESP que vocês conseguirem encontrar. Vamos lá. O Luiz já resolveu para vocês essa questão, a questão de realidades municipais número 51. Então, a gente não vai se debruçar sobre ela. Ela era uma questão que ela solicitava conhecimentos sociais a respeito da demografia do município de São Paulo. Então, eu trouxe só para vocês a pirâmide etária do município de São Paulo, porque a questão, ela trazia pirâmides etárias de diversas subprefeituras do município. Então, eu trouxe para vocês, só para vocês terem no material, a pirâmide etária do município de São Paulo, conforme os dados do censo 2010, que é o último disponível. Então, vocês percebem que tem um excedente de mulheres, né, na faixa etária aí, de mais de 50 anos, principalmente, e tem um excedente de homens na faixa etária de menor de 20 anos. A segunda questão, que é a questão 54, era uma questão que tinha como foco conhecimentos socioambientais. O Luiz também já resolveu para vocês, então ela está aí no material, mas a gente vai pular ela e vai direto para a questão 52. Eu, quando fiz essa questão, não imaginava que hoje eu estaria trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, inclusive com questões relacionadas à mortalidade infantil. A mortalidade infantil é uma das metas do programa de metas da Prefeitura. É muito importante que vocês conheçam o programa de metas da Prefeitura, todas as suas informações, as metas, os objetivos. É bem importante que vocês deem uma olhada nisso, porque isso pode ser alvo da questão de vocês. Então, a questão trazia o seguinte comando. A taxa de mortalidade infantil no município, ela mostrava para vocês uma tabela da evolução entre 1980 e 2013 e pedia para que você, a partir da tabela e dos seus conhecimentos sobre a dinâmica demográfica paulistana, afirmasse que, então, o primeiro item, a taxa de mortalidade infantil se caracteriza por sua homogeneidade entre os diferentes distritos da capital paulistana. Sempre que vocês verem numa questão homogeneidade, homogêneo, igualmente distribuído, é 99% de chance dessa questão estar errada. Por quê? Porque São Paulo é um município enorme, que tem várias realidades e que tem 96 distritos administrativos, tem 32 prefeituras regionais. Então, quando vocês verem na questão que algo é homogêneo, é porque a questão quase seguramente está errada. Próximo item. A meta dos objetivos do milênio, que determinava a redução de 50% da taxa de mortalidade infantil da capital, a partir do ano de 2000, não foi atingida. Vamos lá, eu trouxe algumas informações para vocês. Eu trouxe uma tabela com a mortalidade infantil distribuída pelas regiões da cidade no ano de 2017, para mostrar aquilo que eu falei para vocês, de que ela não é homogênea. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a informação de que na taxa coeficiente de mortalidade infantil, na região oeste, que é a prima rica, 6,1. 6,1 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. E na região leste, onde a gente tem o maior índice de mortalidade infantil, a gente tem 14,1. Isso mostra para vocês que os dados são bem heterogêneos.
Esse dado eu trouxe de um boletim que a Secretaria Municipal de Saúde publica todo ano, a respeito do ano anterior, que chama Boletim CEINFO, que é a Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria de Saúde. Esse boletim é muito bacana, é bom dar uma olhada, eu deixei o link para vocês na apresentação, para vocês conferirem não só essa informação, mas outras informações. Sobre Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são uma pactuação internacional, da qual o Brasil faz parte, que contemplava um conjunto de 8 temas. Uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era reduzir em 2/3, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Isso mostra para a gente que o segundo item dessa questão também está errado. Por quê? Porque o Brasil se comprometeu com reduzir em 2/3 a mortalidade mortalidade de crianças de até 5 anos. Então, essa também não está correta. Eu trouxe para vocês um link onde vocês podem ver os Objetivos do Milênio na Prefeitura de São Paulo. E trouxe também um link que é bem interessante, porque em 2015 a gente fez um balanço do cumprimento desses objetivos. Então, por exemplo, nesse link você encontra o desempenho do Brasil em todos os objetivos, e a gente atingiu 7 dos 8 objetivos. Vale a pena conferir as informações nesse link. A redução observada na taxa de mortalidade infantil nas últimas décadas teve pouca influência sobre o crescimento vegetativo da população. Vamos lá. O que é crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é a diferença entre os nascimentos e as mortes. Ele é normalmente expresso pela taxa de crescimento natural. Ou seja, ele está dizendo, olha, a gente reduziu a mortalidade infantil e isso não teve impacto sobre o crescimento vegetativo. Na realidade, como você vê que a taxa de mortalidade ela faz parte, a diferença entre os nascimentos e as mortes, então não tem como o crescimento vegetativo não tem impacto sobre não tem como a taxa de mortalidade infantil não ter influência sobre o crescimento vegetativo da população. Então, essa também está errada. Aproveitando, explorando alguns outros aspectos, porque a ideia da gente corrigir, da gente resolver as questões de realidades municipais é principalmente mostrar quais são os principais temas que vocês podem encontrar na prova de vocês e também trazer mais informações para vocês a respeito desses temas. Então, eu trouxe para vocês uma informação que eu acho importante, que é que o número médio de filhos por mulher paulistana caiu de 3,2 para 1,7 entre 1980 e 2010. E por que isso é importante? Porque isso faz com que a cidade de São Paulo ela esteja com um número médio de filhos por mulher abaixo do nível de reposição populacional. Ou seja, só com o número de nascimentos, a gente não está compensando o número de mortes. O que significaria uma taxa de crescimento vegetativo negativa. Então, aqui eu tenho para vocês, as baixas taxas de fecundidade geram volume menor de nascimentos e a população mais envelhecida, um número de óbitos crescentes, o que faz com que a gente tenha um crescimento vegetativo decrescente. Decrescente não quer dizer negativo. Por que decrescente não quer dizer negativo? Porque a gente tem ainda taxas pequenas, mas positivas de migração. Então, você percebe que a gente teve uma taxa de crescimento de 0,76 entre 2000 e 2010. Por que isso? Porque a gente ainda recebe população por movimentos migratórios, tanto internos quanto externos, com mais destaque para os externos nos últimos anos. Vou pular a D estrategicamente. A diminuição do ritmo de redução da taxa de mortalidade infantil pode ser explicada pelos problemas econômicos financeiros do município. Faz sentido isso para vocês? Eu tenho problemas econômicos financeiros, isso favorece a taxa de mortalidade infantil, a redução? Não. Na realidade, uma população com menor poder de renda e com dificuldades financeiras tem mais dificuldade em manter uma taxa de mortalidade infantil em níveis aceitáveis. Então, não
também não está correta. Então, nessa primeira questão, a nossa alternativa correta era a letra D. A redução da taxa de mortalidade infantil tem forte relação com as políticas públicas implementadas nas últimas décadas. E aí, acertou? Ah, dica, né? Por favor, pausa o vídeo agora, pausa agora, resolve a questão e aí volta para escutar quais são os comentários sobre essa questão. Segunda questão. Na atualidade, uma das características demográficas importantes do município de São Paulo é o envelhecimento populacional como um processo progressivo que tende a atingir proporções alarmantes nas próximas décadas. Então, o envelhecimento populacional. Vamos pular essa. A expressiva presença de população jovem, sobretudo na região central. População jovem na região central, onde há maior densidade demográfica. Eu vou deixa eu só. Opa! Nessa questão, a gente tem a informação de que a gente tem uma população jovem na região central. Então, eu trouxe para vocês o índice de envelhecimento da população de São Paulo. Por que isso é importante? Se vocês olharem para esse gráfico, vocês vão ver que a gente tem maior envelhecimento no centro expandido. E quanto mais longe do centro, quanto mais em direção à periferia, menos envelhecida é a população. O que faz com que a gente possa afirmar que a gente tem menos população jovem na região central. Densidade demográfica. Eu achei que eu tinha colocado um mapinha de densidade demográfica, mas eu vou contar para vocês e vocês acreditem em mim. A gente tem uma maior densidade demográfica no centro e em regiões, em alguns locais da periferia. Então, é bom conferir um mapa de densidade demográfica do município, porque isso pode ser alvo de questão. A segunda alternativa diz para a gente que a gente tem inexistência de população rural. Inexistência de população rural, uma vez que a expansão da mancha urbana fez desaparecer as áreas rurais do município. Mais uma vez, em São Paulo tem de tudo. Então, quando eles falam não existe, inexiste, desapareceu, é tudo muito forte, muito categórico. A gente tem sim, segundo o censo de 2010, 1% da população total do município vivendo em áreas rurais. Eu trouxe para vocês o grau de urbanização em cada uma das décadas, porque eu achei que era importante vocês terem essa informação. Então, hoje, em 2010, 119.126 pessoas viviam em áreas rurais fora do perímetro urbano. É um território que representa pouco menos da metade da área do município. Ou seja, a gente tem uma ocupação do espaço geográfico na cidade de São Paulo desigual. Se você tem ali metade da área do município de São Paulo, onde tem 1% da população, então em metade da área do município, um pouquinho menos, você tem 1% da população, quer dizer que os outros 99% da população estão concentrados em um pouco mais da metade do território. Eu trouxe também a informação de onde estão essa população rural. Então, eles estão principalmente em distritos da zona sul da cidade, distantes mais de 50 quilômetros da região central. Então, Marcilac é o distrito administrativo que tem a maior proporção de habitantes fora da zona urbana, 83,17. Voltando para a nossa questão. A redução do processo de transição demográfica, em parte explicada pela ampliação dos movimentos migratórios para a capital. Redução do processo de transição demográfica. Bem, vamos descobrir o que é isso de transição demográfica. A transição demográfica é a mudança de sociedade rural com altas taxas de natalidade e mortalidade para a sociedade urbana, com baixas taxas de natalidade e mortalidade. Então, esse é um esqueminha da transição demográfica. A gente poderia ficar uma aula inteira falando sobre transição demográfica, sobre como isso aconteceu no Brasil, sobre como isso aconteceu em São Paulo, mas eu trouxe para vocês só o esqueminha, porque vocês vão conseguir ver que a gente tinha lá no século, na década de 1910 até mais ou menos 1950, a gente tinha altas taxas de natalidade, com uma mortalidade igualmente elevada.
A partir da década de 1940, a gente começa a ter uma queda importante na taxa de mortalidade, o que faz com que... Então, a gente tem as duas caindo, tá vendo? Estamos as duas altas aqui. As duas, taxa de mortalidade e de natalidade e de mortalidade, as duas altas. A gente tem uma queda da taxa de mortalidade mais rápida do que a taxa de natalidade, o que faz com que cresça a minha população. E, num segundo momento, a taxa de natalidade também cai por conta do processo de formação das cidades. No ambiente urbano, o número de filhos tende a ser menor. Então, a gente vai caindo até que as duas se encontram. Na verdade, as duas não se encontraram ainda, né? Então, estamos aqui, ó, mais ou menos em 2015, mais ou menos nessa altura aqui. A gente tem uma taxa de natalidade decrescente e uma taxa de mortalidade crescente por conta do envelhecimento da população. A gente tem aqui a previsão, a projeção de que a partir do ano de 2043, mais ou menos aqui, a gente teria então a inversão, a conclusão dessa transição demográfica, conforme os dados do gráfico, certo? Então a gente já tem uma taxa de crescimento demográfico decrescente, que é essa linha azul, que vocês podem ver no gráfico. Como eu comentei com vocês, a assertiva está dizendo que a redução do processo de transição demográfica pode ser explicada pela ampliação dos movimentos migratórios para a capital. A gente não tem uma grande ampliação dos movimentos migratórios para a capital. Na verdade, é o contrário. A gente já recebeu mais migrantes e, nesse momento, a gente recebe menos do que no passado. Então, essa assertiva também está incorreta. A assertiva E, a permanência de taxas de crescimento populacional entre 2% e 4% devido aos processos migratórios internos. Na realidade, como eu comentei com vocês, a gente tem hoje uma taxa de... a gente tem movimentos migratórios, mas são pequenos, eles não são expressivos dentro do total da população do município. Então, essa taxa de crescimento de 2 a 4, a gente não está nisso. Na realidade, como a gente olhou no gráfico, a gente está em 0,76% de crescimento entre 2000 e 2010. Então, essa assertiva também está incorreta. A nossa questão correta, nesse caso, era a assertiva A. O envelhecimento populacional como um processo progressivo que tende a atingir proporções alarmantes nas próximas décadas. Por que que o envelhecimento populacional é uma preocupação? Ele é uma preocupação porque nós vamos ter menos pessoas economicamente ativas do que pessoas economicamente ativas, o que é um fator de preocupação para a economia, para a questão da Previdência, e aí entra todas as preocupações com a reforma da Previdência no âmbito nacional e no âmbito municipal. Na verdade, os servidores do município de São Paulo estão, nesse momento, preocupados com a reforma da Previdência no município. Tem um projeto de lei para reformar na Câmara Municipal. Vamos para a próxima questão. Questão 55. A gente pulou a 54, que vocês já fizeram com o Luiz, e fomos para a 55. Importantes órgãos de pesquisa frequentemente divulgam dados que analisam diferenças de gênero no Brasil e também na capital paulista. Entre os dados apresentados, destaca-se a superioridade das matrículas de homens no ensino superior em relação às de mulheres. Eu não trouxe os dados de matrícula porque eu trouxe um dado do IBGE, mas eu consigo mostrar para vocês que a gente tem uma população com ensino superior completo maior de mulheres do que de homens. E a gente tem, sim, mais matrículas de mulheres do que de homens no ensino superior no Brasil. Então, essa assertiva aqui está incorreta. Com relação... os dados que eu trouxe para vocês são todos dados nacionais. Então, mas o município de São Paulo acompanha o que acontece no restante do país. A maior taxa de desemprego entre a população ativa masculina do que entre a feminina. Certo? Entre os dados apresentados, destaca-se a maior taxa de desemprego entre a população ativa masculina do que entre a população feminina.
eu trouxe aqui para vocês a composição da desocupação por gênero. Então, vocês vão ver que a gente tinha mais mulheres desocupadas no sentido de não inseridas no mercado de trabalho, e a gente tem uma queda. Você vê que a linha aqui ela é descendente entre os anos de 2012 a 2017, a 2016, na realidade, com uma pequena expansão aqui em 2017 do número de mulheres desocupadas. No caso dos homens, a gente tem um crescimento ascendente. Então, eu tenho mais homens desocupados hoje do que em 2016. Eu trouxe alguns dados para vocês do IBGE e do IPEA que trazem que o desemprego é tradicionalmente maior entre as mulheres. Além disso, ele também é maior entre os jovens, pretos, pardos, e porque essas populações são mais afetadas pela falta de oportunidade no mercado de trabalho. A taxa de desemprego entre as mulheres foi de 15% no primeiro trimestre de 2018, contra 11,6% dos homens no mesmo período. Então, a maior taxa de desemprego entre a população ativa masculina, errado, a gente viu que a taxa de desemprego é maior na população feminina. Destaca-se a desigualdade de salários, sendo os rendimentos das mulheres menores do que os dos homens. Vamos pular essa estrategicamente. O predomínio da população ativa feminina sobre a masculina no mercado de trabalho. Então, na população ativa, a gente tem mais homens do que mulheres. Você tem aqui em percentual, então a gente está no momento onde a gente tem quase 50%, mas a gente ainda tem aqui mais homens ocupados do que mulheres. Então, não há um predomínio da população ativa feminina, há um predomínio da população ativa masculina. A desproporção entre as matrículas escolares de meninos muito superiores às matrículas de meninas. Vamos ver como estão as matrículas. A gente tem aqui a taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio. As mulheres, elas não só estudam mais, elas estudam por mais tempo. Então, a gente tem mais mulheres matriculadas. Então, nesse caso, a gente tem que essa assertiva está incorreta, porque temos mais matrículas de meninas. E, por fim, a nossa assertiva que estava correta era a letra C. A gente encontra uma desigualdade de salários, sendo que o rendimento das mulheres é menor do que os homens. Como que a gente vai ver isso? Você consegue ver aqui que o rendimento habitual médio mensal dos homens em 2016 é significativamente maior do que o das mulheres. Então, se aqui a gente tem homens ganhando 2.300, a gente tem mulheres ganhando, então, 2.300 contra 1.700. Não só... Gente, peraí que ficou horrível. Não só os homens ganham mais, como eles ganham consideravelmente mais do que as mulheres. Então, temos a nossa assertiva correta dessa questão. Vamos para a próxima questão. Um determinado fato tem se observado na região central da cidade de São Paulo e pode ser entendido como sendo um processo de mudança imobiliária nos perfis residenciais e padrões culturais. Para muitos cientistas sociais, é um processo de desenvolvimento urbano que leva à elitização social e à expulsão dos grupos vulneráveis. Então, ele trouxe para você, ele definiu para você e ele quer que você nomeie. Como chama esse processo? De redesenvolvimento urbano que leva à elitização social e expulsão dos grupos vulneráveis. Vamos olhar para os conceitos. Ele sugere que poderia se chamar conurbação. Será que é conurbação? Conurbação é quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma ao lado da outra de forma que elas acabam se unindo, como se elas fossem apenas uma única mancha urbana. Então, nesse caso, a gente tem que conurbação não era a definição do processo que ele apresentou. Categorização. Categorização é um conceito bem genérico, bem amplo. Em termos geográficos e sociais, eu até encontrei algumas definições para contar para vocês, mas basicamente, categorizar é organizar a realidade, agregando
pessoas, objetos, ideias, instituições em grupos com determinadas características. Parece com aquele processo que ele apresentou para a gente? Não. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo conceito. Transição urbana. A transição urbana é um processo de transferência do eixo econômico do campo para a cidade. Então, as pessoas e as atividades econômicas que se davam prioritariamente no campo são transferidas pelo meio do processo de transição urbana para as cidades. Parece com aquele conceito que ele definiu para a gente? Também não parece. Higienização. Higienização, eu lembro que pegou muita gente quando a gente fez a prova, porque tem uma questão de relação entre as elites e as classes mais menos favorecidas. Então, muita gente achou que poderia ser esse o conceito, mas, na realidade, higienização não é um conceito para a geografia. Para a saúde pública, é o conjunto de regras e técnicas referentes à preservação da saúde e prevenção de doenças no organismo do ser humano. Então, a gente também tem que aquele não era o nosso conceito. Então, a gente tem que, por eliminação, o processo que ele definiu se chama gentrificação. Então, para quem não tem familiaridade com o termo, vamos definir com outras palavras. A gentrificação é a revitalização dos espaços urbanos ou a aparente substituição de paisagens de caráter popular por construções típicas de áreas mais nobres. Um exemplo que a gente pode citar aqui em São Paulo, de revitalização do centro, de especulação imobiliária, que fez com que uma região ficasse com preços mais elevados, ficasse mais arborizada, foi o bairro de Santa Cecília, que é um bairro da região central de São Paulo. Vamos resolver mais uma questão. Eu selecionei a nossa? Selecionei. Próxima. Na cidade, essa questão era uma questão que ela envolvia conhecimentos geográficos. Então, como eu disse para vocês, realidades municipais é um conjunto bastante amplo de conhecimentos. E, nesse caso, o examinador pedia conhecimentos a respeito da geografia do município de São Paulo. Na cidade de São Paulo, diversos estudos vêm demonstrando a ocorrência de ilhas de calor, fenômeno que é diretamente relacionado a... Vamos olhar o que é o fenômeno de ilhas de calor. O fenômeno de ilhas de calor é um fenômeno de variação da temperatura dentro do município. O que acontece? A gente tem nesse mapa aqui, a distribuição da vegetação em São Paulo. Então, você percebe que o centro expandido da cidade de São Paulo tem pouca cobertura vegetal por conta da ocupação urbana. E as áreas periféricas, então você vê toda essa área aqui da região sul, a Serra da Cantareira. Então, as áreas que têm maior cobertura vegetal são as áreas que estão mais na periferia. E na região central, que é altamente urbanizada, tem uma concentração maior de prédios. Então, onde você tem mais prédios, você tem temperaturas mais elevadas. Então, as ilhas de calor são esse processo no qual a região central de São Paulo, que é altamente urbanizada, apresenta temperaturas mais elevadas, e no sul da cidade, onde a gente tem mais mata, quase não tem prédios nem casas, as temperaturas são bem mais baixas. Então, a gente tem aí diferença de 2, 3 graus entre o centro da cidade e as zonas periféricas do sul e do norte da cidade. Então, vamos voltar para a questão para ver qual das questões conta esse fenômeno de forma mais clara. Está relacionado a inúmeras variáveis com a maior proximidade das baixadas fluviais. Baixadas fluviais? Não, os rios fazem com que a temperatura caia, certo? Então, nesse caso, não está correto. A inexistência de vegetação, inexistência, como eu falei para vocês, inexistência é um pouco forçação de barra, né? Tem cobertura vegetal no centro, mas ela é bem mais escassa, bem menos expressiva. Próxima questão, próxima alternativa. As altas temperaturas e ao forte processo de evaporação encontrado nas áreas próximas de represas e mananciais. A mesma ideia, represas e mananciais fazem com que a temperatura caia e não com que a gente tenha ilhas de calor, certo? Então, nesse caso,
a gente não tem, a gente falou de processo de evaporação, não falou de processo de evaporação, então essa assertiva também está incorreta. Vamos pular a C estrategicamente. A rápida expansão da mancha urbana, sobretudo nas áreas mais periféricas, onde há forte adensamento e maior intervenção do setor público. Como a gente viu, a expansão da marcha urbana, ela existe, mas ela é mais intensa nas áreas periféricas? Não, a expansão da marcha urbana, ela é mais expressiva nas áreas centrais. Então, não é essa a nossa questão. Está relacionado ao avanço de massas de ar úmido vindos dos oceanos. Não, né? Massas de ar úmido, a umidade, ela ameniza a temperatura, as quais, ao atingirem a capital, provocam elevação de temperatura e nebulosidade. Também não é essa a nossa assertiva correta. A gente tinha como assertiva correta a letra C. Então, as ilhas de calor são um fenômeno relacionado diretamente aos padrões de uso e ocupação do solo, tais como a grande concentração de edifícios, a pavimentação das vias e a rarefação de árvores. Como a gente viu, menor cobertura vegetal, maior concentração de edifícios e pavimentação das vias. Então, essa era a nossa assertiva correta. Vamos continuar já já.